Você já pensou para que serve o dom que Deus te dá? Para que nós recebemos os dons? Qual o propósito de termos dons? Nós podemos levar em consideração o que a Bíblia nos diz. Nós devemos, obviamente, levar em máxima consideração o que a Bíblia nos diz. Devemos levar em conta que a Bíblia revela para nós o que nós devemos fazer, a maneira como devemos nos portar, o amor que nós devemos ter para com Deus. E acerca dos dons não é diferente. A Bíblia nos mostra como nós devemos lidar com os dons e também qual é o propósito dos dons. Para pensarmos sobre isso, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo de número 12. O texto diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nós percebemos nesse texto, continuando o versículo 11, que os dons que a liderança recebe, e aqui a liderança descrita no versículo 11 é apóstolo, profeta, evangelistas, pastores, mestres. Esses dons que os líderes recebem são para que a igreja seja edificada. Perceba que o versículo 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O dom que o seu pastor recebe, o dom que o nosso pastor recebe, é para que nós possamos ser aperfeiçoados. Muitas vezes nós não queremos levar uma correção, um aconselhamento, uma exortação, um incentivo do nosso líder. Mas nós devemos ter em mente que Deus deu esse dom a ele para que nós possamos ser aperfeiçoados. Se nós somos santos, ou seja, separados, buscando se separar cada vez mais do pecado, nós somos estes que são descritos aqui. Nós somos estes alvos do aperfeiçoamento de Deus através do dom do pastorado e do ensino dos professores, dos mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Devemos entender então que o nosso líder, ele tem os seus dons para que nós possamos ser aperfeiçoados. E devemos fazer então? Devemos valorizar a nossa liderança. Devemos valorizar o dom que Deus deu aos nossos líderes, para que quando chegarem até nós com exortações, conselhos, nós possamos levar em alta consideração, desde que, obviamente, seja bíblico, que siga a palavra de Deus. Devemos entender que nós somos chamados para sermos guiados por Jesus Cristo. E Jesus Cristo concedeu dons a certos servos seus para liderarem sua igreja. Então, aqui você percebe, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, envolve isso. E todos nós precisamos lembrar disso e levar isso em alta consideração. Qual o propósito também? Para o desempenho do seu serviço. Vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Nós também devemos entender que os dons que recebemos é para sermos servos, é para servirmos. Os dons que os líderes recebem é para nos incentivar a sermos aperfeiçoados em santidade e a sermos e a desempenharmos um bom papel no serviço, na obra de Deus, amando cada vez mais ao Senhor. E a parte final do versículo diz: para a edificação do corpo de Cristo. Ora, se nós somos aperfeiçoados, se nós desempenhamos nosso papel de servos de maneira correta, bíblica, sadia, gloriosa, nós edificaremos o corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós devemos entender que os dons que são concedidos aos nossos líderes são concedidos para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ver a igreja crescer cada vez mais. Precisamos compreender, então, que não há essa possibilidade de nós termos um bom crescimento se nós não tivermos exercendo nossos dons da maneira correta. Você tem exercido o seu dom da maneira correta? Você tem valorizado o dom que Deus te deu e o dom que Deus deu ao seu líder? Pense sobre essas coisas. Quantas vezes nós não desistimos de servir em uma área ou outra por causa de alguém ou de alguma situação? Nós devemos entender que se nós temos o dom, nós devemos buscar servir com este dom. Nós devemos entender que
Nosso dom é para aperfeiçoar os santos. Nosso dom é para o desempenho dos seus servos. Nós devemos ter isso em alta consideração. Você crê nisso? Busque então aplicar isso. Busque então ter o seu dom para que os irmãos cresçam, para que os irmãos sejam mais santos, mais servos do Senhor. Pense nessas coisas. Que o Senhor te abençoe.